querendo aqui um negócio, mas os pensamentos e os caminhos dele são mais altos do que os meus. Mas quando a palavra de Deus vem na nossa vida, e eu pego e entendi esse contexto, Deus está falando aqui de conversão. Deus não está falando aqui de apenas uma soberania. Deus está interessado que aquele que se achegou a Ele possa caminhar no caminho dele e possa pensar da forma que Deus age, possa pensar da forma que Ele pensa. E nós precisamos entender que existe o caminho mau, o caminho do ímpio, o pensamento do ímpio, as questões do ímpio, os interesses do ímpio. E na conversão Deus chama o ímpio para se transformar em um homem diferente. E isso Deus fala de caráter. Da conversão, o nosso caráter precisa ser transformado e entrar em um processo de santificação. Muitos aqui, diante dessa realidade, precisam ser levados a um lugar de pelo menos um confronto. Na palavra de Deus, nós vamos observar os caminhos de Deus. Nós vamos ver como é que Jesus se comportava mediante uma prostituta, mediante alguém pobre, mediante alguém rico, mediante a um lugar de boa aparência, ou diante de um lugar humilde, diante de uma festa, diante de um velório. Nós vamos ver o caminho de Deus sendo demonstrado através do Evangelho. E eu me preocupo, se alguém se converteu, ou até proclama que houve uma conversão, e não analisa a palavra de Deus para ver como Jesus agia e como Jesus pensava, os pensamentos antigos e os caminhos antigos, eles vão prevalecer. Por quê? Porque não houve outros pensamentos para substituir e não houve outros caminhos para serem substituídos também. E se a palavra de Deus, nós não vamos ter referência de caminhar, nós não vamos olhar essa elevação que Deus deseja para todos nós. E Deus deseja fazer algo grande na sua vida, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu vejo pessoas de uma forma religiosa e espiritual, buscando a mente de Cristo, e eles começam a clamar, e pedem: Senhor, me dá tua mente. Aí fazem jejum, fazem vigílias, proclamam várias questões espirituais, ganham almas e pedem: Senhor, me dá a tua mente, Senhor, me faz pensar igual o Senhor. A mente de Cristo, ela vem através do conhecimento do Evangelho de Deus. Sabe o que é o Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 3 livros que relatam o comportamento, as virtudes, a forma que Jesus andou, a forma que Ele falou, a forma que Ele agiu. Sabe o que é ter a mente de Cristo? João capítulo 1 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que é isso? Esse verbo no original fala de logos. Logos fala de referência pessoal. Ou seja, um judeu normal, com semelhanças de um judeu. O verbo no logos, o judeu. Exatamente Jesus, na aparência de um judeu, na altura de um judeu, caminhando como um judeu. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ter essa consciência é entender a convocação que Deus está falando em Isaías, que foi testificada por Paulo,
que Paulo falou que nós possamos ter a mente de Cristo. Ou seja, observar claramente a forma que ele se comportou. Eu estou entendendo aqui o que eu estou querendo dizer. A mente de Cristo está nisso. Olhar o Evangelho. Número 2. A genuína conversão é obra sobrenatural da palavra de Deus. Diga para o seu irmão: a palavra de Deus naturalmente transforma a sua vida sobrenaturalmente. É natural a palavra transformar o homem sobrenaturalmente. É um processo natural. Olha o que diz aqui Isaías 55, no versículo 10. Assim como a nuvem e a neve desce do céu e não voltam, sem antes regar e fazer brotar e florescer, para produzir semente ao que semeia e pão ao que come, assim vai ocorrer com a minha, diga, palavra. Toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, sem antes fará o que a designei para aquele que tem o seu propósito. A palavra de Deus naturalmente transforma o homem de uma forma sobrenatural. Isaías está fazendo uma analogia. Irmãos, o processo natural de qualquer alimento que o homem come é uma semente que caiu no chão, que recebeu chuva sobre a terra, e a terra produziu algo natural para que o homem pudesse comer. E ele faz essa comparação e diz: assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as referências que existem naquele livro poderoso, tem o poder de agir sobrenaturalmente na nossa vida, de uma forma natural. Se vocês forem observar, um dia desse eu estava olhando a palavra, e a Bíblia tem referências de máximo de tudo. Como assim, pastor? Máximo? Sim, se for falar de fé, você vai ver Abraão, um homem extremamente rico, que largou tudo que ele tinha e foi viver como nômade, peregrinando por anos num deserto. Não tinha lógica. Para falar de fé, não existe um outro homem, está aí na palavra de Deus. Para falar de sofrimento, para falar de provação, Deus também vê um homem fiel chamado Jó, que sofreu, que penou. E quando a gente observa a vida de Jó, e a gente olha a nossa vida, a gente até fala: eu não sofri nada. E eu fico imaginando, hoje a gente tem o livro de Jó, para olhar e até se confortar, mas ele não tinha o livro dele naquele tempo. Jó não tinha o livro dele, irmãos, que é pior é isso. Ele sofreu tudo sem o livro dele. Você sofre um pouco, dá uma lida lá que você não estou sofrendo nada. A palavra de Deus é a referência que nós precisamos ter para tudo aquilo que precisamos. Tudo aquilo que necessitamos. Deus está falando que há um princípio de todo aquele que se achega até Ele. Entenda que primeiro Deus, Ele fala: olha, eu estou aqui, se aproxime de mim, enquanto eu estou perto. E se alguém se aproxima, Ele fala: olha, ímpio, mude seu pensamento, mude sua forma de agir, vá para a palavra, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Que assim como as sementes que caem e produzem algo natural para gerar vida e alimento para alguém, assim é a minha palavra. É um processo, não é de repente precisar de Deus e se achegar a Ele e achar
que a vida cristã, ela é apenas baseada em momentos. Sabe por que você tem dificuldade de orar? Sabe por que você até diz e tem vergonha? Quando tenta orar, você fica 10 minutos lá. Porque nós já fomos acostumados a orar só quando está difícil. Só quando vem muitos problemas. A palavra de Deus deve encher o nosso coração e nos fazer expressar isso diante de um relacionamento com Deus. Jesus, ele foi tão enfático em sua palavra que ele ensinou a orar. Ele falou: olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Você acha que isso é para ser repetido todos os dias? Diga não. A palavra de Deus mostra claramente que o Pai Nosso é uma referência de oração, de como alguém começa a orar e como alguém deve terminar de orar. Pai Nosso que estás no céu, ele está agradecendo, ele está louvando, ele está entoando grandezas a Deus. Santificado seja o teu nome, venha nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele está expressando a soberania. Depois ele começa a pedir perdão. Perdoai as nossas dívidas. Entenda que antes dele pedir alguma coisa, ele está pedindo perdão. Você já pediu alguma coisa para o seu pai, sabe, todo queimado? Você pintou e bordou, você sabe que está mal, que ele fala assim: eu estou afim do videogame. Nunca no Brasil você vai ter o videogame. Você tem que agradar ele. Tem que fazer alguma coisa antes. Não é verdade? E o Pai Nosso ensina isso. Depois ele dá graças. Ele rende ação de graças a Deus. E por último ele pede. A gente ensina aqui na igreja uma forma que até os mais ruins oram meia hora. A gente chama de acás, que significa A, adoração, C, confissão, T, né, ação de graças, e por último, a súplica, acás, A-C-A-S, acás, uma forma de até os mais ruins orarem meia hora. Sem esse apego da palavra, é impossível sermos alguém diante de Deus favorável. Senão nós vamos ser pessoas que vão até expressar o amor que eu sei que existe, mas que não foi gerado em uma visão poderosa de se aprofundar nesse amor. É muito fácil a gente ver alguém que ama a Deus, exteriormente tem essa fachada, mas interiormente, meu irmão, não houve um crescimento. E a Bíblia diz que é um sepulcro calhado. Sabe o que é isso? É um lugar onde está tudo bonito por fora, mas por dentro está podre. Por isso, é possível alguém que por amor se achegou a Deus, mas não desenvolveu esse processo da palavra em sua vida, ser alguém